Mateus capítulo 2, versículo 1 até o 12, diz assim a palavra do Eterno. Depois que Jesus nasceu em Belém da Judeia, nos dias do rei Herodes, magos vindo do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado e com ele toda Jerusalém. Tendo reunido todos os chefes dos sacerdotes do povo e os mestres da lei, perguntaram-lhe onde deveria nascer o Cristo. E eles responderam: em Belém da Judeia, pois assim escreveu o profeta. Mas tu, Belém, da terra de Judá, de forma alguma és a menor entre as principais cidades de Judá, pois de ti virá o líder, que como pastor conduzirá Israel, o meu povo. Então Herodes chamou os magos secretamente e informou-se com eles a respeito do tempo exato em que a estrela tinha aparecido. Enviou-os a Belém e disse: vão informar-se com exatidão sobre o menino. Logo que o encontrarem, avisem-me, para que eu também vá adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, eles seguiram o seu caminho, e a estrela que tinha visto no Oriente foi adiante deles, até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino. Quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo. Ao entrarem na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. Então, abriram os seus tesouros e lhes deram presentes: ouro, incenso e mirra. E tendo sido advertidos em sonhos para não voltarem a Herodes, retornaram à sua terra por outro caminho. Pai bendito, nós te louvamos pelo privilégio que temos de nos debruçarmos em tua santa palavra. Te louvamos, pois nós temos a plena ciência de que a palavra que sai de sua boca jamais volta para o Senhor vazia. Junto com isso, Senhor, com essa certeza, nós pedimos ao Senhor que mais uma vez o Senhor derrame do seu Espírito sobre a minha vida, a fim de que eu venha, Senhor, ser encontrado fiel ao texto em questão, a fim de que eu venha proferir as suas palavras, ó Deus, e a fim de que os corações dos meus irmãos e o meu coração sejam, ó Deus, impactados com o teor das Escrituras esta noite. Fala conosco através de sua palavra, Pai. É o que nós te pedimos em nome do teu Filho Jesus. Amém. Esse texto que nós acabamos de ler, meus irmãos, foi o mesmo texto que lemos na pregação e exposição do domingo passado. Lembrem-se que no domingo passado nós falamos sobre os indivíduos que estavam ao redor do nosso rei, do rei que estava vindo ao mundo. Eu foquei a atenção dos irmãos nesses magos que vieram de tão distante para adorar aquele que estava sendo introduzido ao mundo, o menino que seria chamado Emanuel, cujo nome seria dado Jesus, porque ele salvaria o seu povo dos seus pecados. Em uma rápida recapitulação aqui dos irmãos, vocês se lembram que nós iniciamos a série dizendo que o evangelista Mateus introduz o capítulo 1 apresentando a humanidade do nosso rei. Como que o nosso Jesus, ele veio da linhagem de Davi e também da linhagem de Abraão. A ideia de Mateus é apresentar esse menino como alguém
que é legal ao trono, como alguém que o trono é devido a ele, porque todas as profecias do Antigo Testamento apontavam para ele. Também apresentei aos irmãos, a partir do versículo 18 do capítulo 1, que Mateus apresenta esse indivíduo não apenas como um homem, mas apresenta-o como Deus. Ele não é apenas um homem entre nós, mas ele é Deus entre nós. Ele seria chamado Emanuel, porque é Deus conosco. É o próprio Deus que vem armar a sua tenda no meio dos homens. No capítulo 2, nós encontramos agora alguns indivíduos que farão parte do nascimento deste rei, desse indivíduo que está vindo ao mundo. E apresentei aos meus irmãos esses magos que vieram para adorar ao Senhor, que não olharam para as circunstâncias, mas saíram de tão distante para adorar a Jesus. E quando eles encontraram o Senhor Jesus, eles humildemente prostraram-se diante do Senhor Jesus e o adoraram, e ofereceram ao Senhor Jesus ouro, incenso e mirra. Hoje, eu trarei a atenção dos irmãos não mais para esses indivíduos, mas eu irei apresentar a hostilidade que o nosso Senhor Jesus teve que enfrentar na sua tenridade. Como que desde menino o Senhor Jesus Cristo foi perseguido a fim de que ele pudesse ser tirado-lhe a sua própria vida. Não é apenas adoradores que se apresentam ao Senhor Jesus. Como eu disse no domingo passado, o nascimento de Jesus é algo singular, porque ele causa adoração em alguns, mas inevitavelmente também causa ira em outros. Nos magos causou adoração. Deus atraiu esses homens para que pudessem adorar o seu filho. Mas também outras pessoas são descritas pelo evangelista não como adoradores, são espectadores, estão ali no contexto do nascimento do Senhor Jesus, mas eles não adoram. Ao invés de adorar esse indivíduo que está vindo ao mundo, eles reagem de forma hostil ao seu nascimento. Eles querem matar este menino que está vindo ao mundo. Enquanto os magos adoram e se prostram, esses apenas reagem com ira, com raiva, com rancor, a fim de tirar-lhes a sua própria vida. E de quem nós estamos falando? Primariamente, nós estamos falando do rei Herodes. Era esse indivíduo que Mateus agora vai chamar a nossa atenção e mostrar-nos como o nascimento de Jesus causa terror em outras pessoas. E é interessante que posteriormente o Senhor Jesus Cristo vai dizer que não penseis que vim trazer paz sobre a terra, mas eu vim trazer guerra. Eu vim colocar o homem contra a mulher, o pai contra o filho e assim por diante. De fato, o nascimento de Jesus, em alguns, causa humilhação, adoração, causa alegria, mas em outros, como no caso do rei Herodes, vai causar ódio. E uma pergunta que logo vem à nossa mente, com base no texto, é: quem era Herodes? Quem era este homem que, ao invés de se juntar com os magos e adorarem o Senhor Jesus, ele simplesmente tratou esse nascimento com desdém e posteriormente quis matar esse menino? Quem era Herodes? Meus irmãos, a Bíblia e o Novo Testamento, ele apresenta para nós 3 pessoas com esse nome. Primeiro, Herodes o Grande. Segundo, Herodes Agripa. Esse segundo, Herodes Antipas. Esse segundo Herodes, meus irmãos, ele estava exatamente no contexto do ministério de Jesus. Quando Jesus iniciou seu ministério, e que João Batista também estava ministrando naquela época, o rei, no caso, era Herodes Antipas, não Herodes o Grande. Outro Herodes que a Bíblia apresenta é Herodes Agripa I. Esse Herodes é apresentado lá pelo capítulo 15. Isso é, capítulo 15 de Atos dos Apóstolos. Esse rei manda
degolar a cabeça do apóstolo Tiago. É ele o responsável por perseguir a igreja e matar um dos apóstolos do Senhor Jesus. O quarto Herodes que o Novo Testamento apresenta é Herodes Agripa II. Este Herodes foi um rei que debateu por um certo tempo com o apóstolo Paulo. E depois de muito debate, ele mesmo, olhando para Paulo, diz que por pouco, Paulo, você acaba me ganhando para o cristianismo. Logo, meus irmãos, eu nem estou falando do segundo, de Herodes Antipas, que acompanhou o ministério do nosso Senhor Jesus, nem muito menos estou falando, nem muito menos Mateus está apresentando para nós Herodes Agripa, porque ele vai chegar muito tempo depois, e muito menos ainda Herodes Agripa II. De quem que eu estou falando então, irmãos? Herodes o Grande. Quem era este homem? É muito importante que vocês entendam o contexto e a essência e aquilo que tomava o coração deste homem. O Herodes apresentado por nós é este. Este rei, meus irmãos, foi um grande homem. Ele trouxe alguns benefícios, se a gente olhar por uma certa perspectiva, ele trouxe alguns benefícios para os judeus. Foi Herodes o Grande, por exemplo, quem derrubou o templo construído por Ageu e construiu um templo magnífico para os judeus. Os judeus se orgulhavam, os judeus do tempo de Jesus, se orgulhavam do templo construído por Herodes o Grande. Este Herodes o Grande foi exatamente aquele que construiu o local do Sinédrio para que os judeus pudessem ali dialogar e fazer os seus juizados entre os povos. Entretanto, apesar dele ter feito algumas coisas, entre aspas, positivas para os judeus, Flávio Joséfo apresenta este homem de forma terrível. Flávio Joséfo, meus irmãos, é um historiador judeu do século I. E este rei era paranoico em relação ao poder. Este rei era truculento, egoísta, assassino e tirano. Sua marca era conhecida pela crueldade como ele tratava os supostos postulantes ao trono. Algumas coisinhas devem ser ditas sobre ele. Ele casou no mínimo 9 vezes. Foi esse Herodes que destronou a dinastia heróica dos Macabeus. No período intertestamentário, que é entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, existem 400 anos entre esses dois testamentos. Entre Malaquias e Mateus há um período, um vácuo, onde a voz de Deus não é mais ouvida. Por causa disso, algumas pessoas se levantam para proteger os judeus de algumas terríveis perseguições. E essas pessoas são os Macabeus. Uma linhagem que trouxe muitos benefícios para os judeus. Mas esse Herodes o Grande tratou de exterminar toda a linhagem dos Macabeus. Esse Herodes o Grande mandou assassinar 45 membros do Sinédrio. Ele suspeitava de que esses membros do Sinédrio pudessem se reunir e tomar-lhe o trono. Então ele mandou assassinar cruelmente 45 membros do Sinédrio. Esse Herodes o Grande mandou matar 300 oficiais da corte, porque ele suspeitava que entre eles havia alguém que pudesse lhe trair. Então, para não correr o risco dele ser traído, ele manda assassinar cruelmente 300 oficiais de sua própria corte. Esse homem casou-se com Mariana, uma mulher da nobreza, porém, temendo que simplesmente os parentes desta mulher pudessem lhe sobrepor ao seu posto, ele manda matar cada um dos parentes da sua própria esposa e manda matar a sua própria esposa. Não contente com isso, meus irmãos, sua irmã Salomé lhe orienta a enviar 2 dos seus filhos para Roma, a fim de que seus 2 filhos sejam educados. E Herodes faz isso. Após passar um certo tempo lá em Roma,
O contexto diz que Salomé lança ali uma informação dizendo que agora o imperador está afortunado dos seus 2 filhos, temendo de que os seus 2 filhos lhe pudessem tomar o trono, ele manda matar de forma cruel os seus 2 filhos. A crueldade desse homem era sem tamanha. No que diz respeito ao seu trono, ao seu pavor de perder o seu trono, ele estava disposto a fazer o que lhe viesse à telha, para poder não perder o seu posto. Era alguém ligado ao poder, era alguém ligado à fama, e de que, se uma hora ou outra, alguém se apresentasse como postulante ao seu trono, sua reação era matar na mesma hora. Esse é o Herodes que Mateus está nos apresentando. Esse é o Herodes que simplesmente no capítulo 2 de Mateus, ele inicia dizendo: depois que Jesus nasceu em Belém da Judeia, nos dias do rei Herodes. Mateus, querido, ele quer que a gente pense sobre isso. Por que Mateus, ele coloca aqui, nos dias do rei Herodes? Porque era um tempo cruel, era um tempo em que simplesmente, se este homem soubesse que estava nascido em Belém da Judeia, alguém que lhe pudesse tomar o trono, o que é que ele iria fazer com esse alguém? Matá-lo. Não é à toa, irmãos, não é à toa que no versículo de número 3, veja no versículo de número 3, quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado, e com ele também ficou perturbado quem? Toda a Jerusalém. Jerusalém conhecia a truculência desse homem, irmãos. A cidade conhecia a crueldade desses homens. A cidade conhecia a essência, o caráter, a coragem deste homem de lhe fazer o que bem lhe queria para não perder o seu trono. Quando, de repente, alguns magos de um lugar tão distante chegam em Jerusalém dizendo: ei, onde está o rei dos judeus? Nós vimos a sua estrela lá do Oriente e nós viemos adorar. Vocês acham que essa informação chega com bons agrado aos ouvidos dos judeus? De forma nenhuma. Os judeus, eles ficam perturbados com essa informação. Por quê? Porque eles sabem que naqueles dias, quem está sentado no trono é um rei cruel. E que fará o que for possível, inclusive matar o povo, para exterminar esse suposto postulante ao seu próprio trono. É este homem. Ele é cruel, irmão, sim ou não? Só um pouquinho. Só um pouquinho. Este é o rei em que Mateus apresenta quando Jesus nasce. Mas não apenas isso, irmãos. O texto também mostra para nós qual é a reação deste rei ao saber que em Belém da Judeia vai nascer um rei dos judeus. Percebam que Herodes, irmãos, não era para ser rei dos judeus. Herodes, ele era um edomita. E se vocês lerem a Bíblia, vocês vão ver que em todo o Antigo Testamento havia uma rincha, uma briga entre judeus e edomitas. Inclusive na lei do Senhor havia uma proibição dos edomitas entrar no templo e fazer qualquer outra coisa em Jerusalém. É interessante tudo isso. Mas nos dias do nosso Senhor Jesus, no dia do seu nascimento, quem está no trono? Um edomita. Que coisa estranha. Ele se apossou daquilo que não era dele. O trono não era dele. A linhagem dos Macabeus nos faz entender que era dos Macabeus que viria o rei. Isso é interessante isso, meus irmãos. Ele se apossa de algo que não é dele. Grave essa informação, porque isso vai ser importante. Herodes se apossa do que não é dele. Mas Mateus não quer apenas nos informar que foi nos dias dele que Jesus nasceu. Mateus também quer informar a nós qual foi a reação que ele teve ao saber que estava nascendo alguém que seria reconhecidamente
Rei dos Judeus. Veja o versículo 2, irmão, qual foi a sua primeira reação? Versículo 2, parte A. Capítulo 2, versículo 3, irmãos. Quando o rei Herodes ouviu isso, essa foi a reação. Este rei, meus irmãos, ficou extremamente alarmado. Vocês já ouviram tudo que eu falei a respeito dele? Tudo que ele estava disposto a fazer para que ninguém pudesse tomar-lhe o trono. Mas agora surge um burburinho, lá no meio da cidade, informações de que nasceu o rei dos judeus. Nasceu alguém que vai lhe tirar do trono. Nasceu alguém que vai lhe depor desse trono que não pertence a você. Meus irmãos, Mateus indica a nós que este homem reagiu de forma alarmante. Seu coração não titubeou, seu coração ficou extremamente aflito com a existência desse rei dos judeus. Por causa de sua obsessão pelo poder, a sua insegurança passou a tomar conta do seu coração, pois o mesmo estava tendo que engolir o fato de que alguém com direito ao trono poderia tomar o seu lugar. Vejam a diferença dos magos. Os magos veem a estrela e percebem que essa estrela está indicando que o rei dos judeus vai nascer. E que simplesmente eles devem ir para adorá-lo. E quando eles a encontram, eles adoram, se prostram diante do rei. Alegremente, o texto diz que quando eles veem, eles ficam regozijantes. Mas Herodes, quando ouve a notícia do nascimento deste rei, ao invés de ficar alegre, ao invés de ficar contente, ele fica perturbado. Eu poderia deixar as aplicações para o final, mas eu posso esquecer e não vou fazer isso. Meus irmãos, de quem você acha que o texto pode ser aplicado? Para quem você acha que o texto pode ser aplicado? Você acha que Herodes está tão distante de todos os homens? Eu falei sobre a crueldade deste homem. Eu falei do terror que este homem causava aos outros e àqueles que estavam ao seu redor. Acabei de falar de sua reação a respeito do nascimento do rei Jesus. Vocês acham que os homens são diferentes do rei Herodes? Vocês acham que eu e você somos diferentes do rei Herodes, mortos em nossos delitos e em nossos pecados? Você acha que o pecador, ele ama a notícia de que existe um rei que deve ser reconhecido como rei e senhor de sua vida, e de que sua vida não deve ser vivida conforme o seu bem-querer, mas ele deve viver sua vida com base nas ordenâncias desse rei? Você acha que essa notícia soa como música nos ouvidos dos pecadores? O que os pecadores mais temem é a realidade da existência de um Deus que está sentado sobre um trono, irmãos. Os pecadores ficam perturbados. Eis a razão do porquê nós devemos tomar cuidado com esse evangeliquez que é anunciado por aí. Um evangeliquez que amansa a mensagem. Pois quando nós vamos aos evangelistas bíblicos, o que nós encontramos é os evangelistas dizendo: arrependei-vos, porque o rei chegou. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Produzir frutos dignos de arrependimento, porque o machado já está posto à raiz das árvores. E aquele que não der bom fruto será cortado e lançado no
fogo. O problema é que hoje, na ânsia de atrair as pessoas, sem que elas sejam impactadas com o evangelho, nós estamos modificando a mensagem. E as pessoas não estão alarmadas, porque elas não estão ouvindo o evangelho. Quando saímos para evangelizar a quem quer que seja, nós escondemos a informação de que há um Deus sentado no trono e que a sua ira está sobre o pecador e que a espada da lei está sobre o pescoço do pecador e que se ele não se arrepender de seus pecados, a justa ira de Deus será lançada sobre a sua vida. E ele será lançado no inferno. Nós escondemos essas informações. Por essa razão, os corações dos pecadores não ficam perturbados. Mas Herodes sabia que se esse indivíduo realmente era rei, os seus dias estavam contados. Por isso que ele ficou perturbado. Nossa mensagem tem que ser uma só. Arrependei-vos, porque há alguém sentado no trono e exige que os pecadores se arrependam de seus pecados. Arrependam-se e arrependam-se. Mas pastor, isso não vai perturbar os ímpios. O que você acha? Claro! Essa é a ideia. Essa é exatamente a ideia. Pastor, isso não vai afugentar o ímpio? Claro! Isso vai lhe causar pavor. E das duas, uma: ou o evangelho impactará a sua vida de forma sobrenatural, transformando o seu coração e ele se prostrará diante do rei, adorando a ele, ou ele simplesmente vai salivar ódio a você, vai ter pavor a você. E como Jesus Cristo disse: eis que vos envio como ovelha para o meio dos lobos. E o que o lobo faz com a ovelha? O lobo faz assim: deixa eu coçar tuas costinhas, que está fazendo cocinha, né? É assim que o lobo faz? Não. Lobo estraçalha a ovelha, lobo come a ovelha, lobo mata a ovelha. E Jesus Cristo disse que no nosso ministério, quando formos pregar o evangelho, a reação do ímpio não será outra. Ou através do Espírito Santo ele se prostrará diante do rei, ou ele reagirá da mesma forma que o rei Herodes, perturbado, seu coração ficará alarmado, porque sua vontade não é se prostrar diante do rei, porque ele quer viver a sua vida da forma que ele quer. Ele quer domar o seu próprio ego, ele quer criar suas próprias diretrizes, ele quer fazer o que bem dele atelha, ele quer pecar do jeito que ele quer casar, se divorciar, festejar e fazer o que ele quer. Mas quando você se levanta como um baluarte, como um mensageiro, para pregar a mensagem do evangelho, o coração dele vai ficar perturbado. Ou não foi por causa disso que você se tombou aos pés da cruz? Não foi por causa disso que você está aqui? Porque um dia lhe proclamaram a mensagem do evangelho, porque um dia lhe mostraram o tão terrível pecador que você é, o quão terrível o pecado afetou o seu coração, de forma que você, se pudesse, fazia o que bem queria, inclusive matar o rei. Mas a mensagem do evangelho foi poderosa, curvando completamente sua mente à cruz de Cristo, fazendo com que você tombasse aos pés de Cristo. E é por isso que você está aqui nesta noite, porque gentilmente ele te atraiu. Glória a Deus por isso, porque a maioria de nós que estamos aqui não somos semelhantes a Herodes, que ao ouvirmos a mensagem de que o rei está entre nós, nós não nos apavoramos, nós não nos perturbamos, mas nós oferecemos a ele o nosso coração, a nossa vida, adoramos a ele, porque nós amamos a sua existência. Porque a razão da nossa existência se deve à existência
dele. Não vivemos conforme a nossa própria vontade. E como o próprio apóstolo Paulo diz, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E o viver que agora vivo, vivo na fé, para agradar o Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Os verdadeiros adoradores amam a existência do Rei, mas os outros aborrecem essa existência, se perturbam diante dessa existência. Percebam que outra reação de Herodes, além de ficar perturbado, é que Herodes é alguém curioso, irmãos. Olha o versículo 4 até o versículo 6, diz assim. Versículo 4. Tendo reunido todos os chefes dos sacerdotes do povo e os mestres da lei, perguntou-lhes onde deveria nascer o Cristo. E eles responderam, em Belém da Judeia, pois assim escreveu o profeta. Mas tu, Belém, da terra de Judá, de forma alguma és a menor entre as principais cidades de Judá, pois de ti virá o líder que, como pastor, conduzirá Israel, o meu povo. Qual é a reação de Herodes? Ele fica curioso. Ele quer saber mais pistas, me dê mais informações a respeito disso. Ele não fica inerte no seu trono. Ele não trata a realidade da vinda do Senhor Jesus como algo de menos, mas ele quer algumas informações, algumas pistas. E para isso ele convoca os principais sacerdotes do povo, ele convoca os teólogos do povo, os teólogos que conhecem a Torá, que conhecem o Antigo Testamento, que conhecem as profecias. Ele sabe a quem procurar. Ele não é alguém à toa. Ele não é alguém ignorante. Herodes é curioso. E ele vai pedir informação exatamente de quem tem essas informações. O rei convoca eles, e isto mostra como a curiosidade foi crescendo em seu coração, ao ponto de reunir essas tais pessoas. Além de Herodes ficar perturbado com a realidade da vinda do rei, Herodes é alguém extremamente curioso para saber quem é o rei. E essa curiosidade, ela não é positiva, irmãos. Existe uma curiosidade positiva e existe uma curiosidade negativa. Percebam, meus irmãos, que essa mesma, não sei se eu posso chamar de qualidade, mas essa mesma curiosidade vai habitar no coração de Herodes Antipas. Quando vocês estiverem lendo o ministério do Senhor Jesus, mais para frente em Mateus, vocês vão se deparar com a realidade do ministério de João Batista. João Batista é um profeta extremamente aterrorizador. Sua mensagem não é aliviadora. João Batista, ele chega para os indivíduos e os chama de raça de víboras. Quem vos ensinou a fugir da ira de Deus? Quem é que está ensinando vocês a camuflar tudo isso? Produzam frutos dignos de arrependimento, raça de víbora, raça de cobras. É isso que João Batista está dizendo. Só que preste atenção, que quando João Batista está exercendo o seu ministério, Herodes Antipas está sentado no trono. Não é mais esse Herodes, é outro, depois de muitos anos. Herodes Antipas está sentado no trono. E Herodes Antipas gostava de ouvir João Batista. Leia o texto que você vai ver isso. Herodes Antipas gostava de ouvir as pregações de João Batista. Amava, entre aspas, tinha muita curiosidade para saber aquilo que João Batista dizia. Tanto é que quando Salomé tramou para matar João Batista, aquilo muito entristeceu Herodes. Herodes não queria matar o seu profeta predileto. Mas não havia convenção em Herodes, irmãos. O coração de Herodes não era transformado, só havia curiosidade. Um certo tipo de religiosidade. Que em uma rápida aplicação, esse tipo de coisa há muito em nosso meio. Muitos não convertidos. Muitas pessoas que não se tombaram aos pés da cruz ainda.
não se curvaram aos pés do rei, adorando a ele, mas estão nos nossos círculos, estão no nosso meio, com curiosidade, com apenas religiosidade, acrescentando conhecimento após conhecimento, mas nada disso modifica o seu coração, transforma o seu coração. Deixa eu dizer uma coisa para você. Hoje é noite de você ouvir essa mensagem de advertência e tombar aos pés da cruz de Cristo, reconhecendo que somente Ele é Senhor. Mesmo que você ache-se como crente, mesmo que você diga que já há muito tempo foi batizado das águas e participa da ceia com todos os outros irmãos, se os frutos que você produz não são frutos condizentes com uma vida de um cristão, você está do lado de lá e não do lado de cá. Você não está do lado dos adoradores, que ao ver o rei na sua majestade, prostram-se diante dele e oferecem para ele aquilo que eles têm de melhor. Você está do lado de lá, que apenas tem curiosidade, que apenas frequenta os nossos cultos, conhece as nossas músicas, decoradas todas elas, conhece vários textos da Bíblia, gosta até de ouvir o baixinho pregar, mas não tem conversão no coração. Escute, hoje é dia de você tombar aos pés de Cristo, vendo quem você é, a semelhança de Herodes. Continuemos, irmãos. Herodes não apenas fica perturbado, Herodes não apenas tem curiosidade para saber algumas coisas a respeito do rei, mas preste atenção que Herodes também age de forma hipócrita. Olha o que diz o versículo 8. Enviou-os a Belém e disse: vão informar-se com exatidão sobre o menino. Logo que o encontrarem, vocês fazem assim, vocês me avisam que eu também vou. Era isso que ele queria, irmãos? É evidente que os magos não sabem, né? Os magos não sabem. Os verdadeiros adoradores, eles não sabem aquilo que está no coração de Herodes. Mas agora Mateus está nos informando. Tempos depois, Mateus vai escrever o seu evangelho e vai nos informar o que estava no coração desse homem. A hipocrisia, meus irmãos, é o abismo entre aquilo que se fala e aquilo que se sente. É um abismo entre essas duas coisas. Quando é que alguém é hipócrita? É quando falamos com os lábios, mas o nosso coração está distante daquilo que falamos. Ou vocês não se lembram daquilo que Jesus Cristo vai dizer contra os fariseus? Que eles são hipócritas, porque esse povo me honra com os lábios, mas os seus corações estão distantes de mim. Eles não me adoram de fato e de verdade. Eles têm apenas palavras bonitas, textos bonitos, mas isso não comove-me, isso não me atrai, porque isso é produto de hipocrisia. Era isso que existia no coração de Herodes, irmãos. Quando ele olha para os magos e diz: vocês vão, procure saber o lugar exato, porque depois eu vou adorar ele juntamente com vocês. Herodes mostrou-se ser dissimulado e hipócrita ao dizer aos bravos adoradores do rei que ele também queria adorá-lo. Havia palavras doces nos lábios de Herodes, mas o que estava no coração de Herodes era uma crueldade sem tamanha. Vou fazer uma pergunta para você. Aquilo que você cantou hoje é aquilo que estava em seu coração? Aquilo que seus lábios disse hoje era aquilo que estava em seu coração? Ao erguermos as mãos e clamarmos a Ti, Tu virás até nós. Santo, santo é o Senhor poderoso. Santo só o Teu nome é. Quando seus lábios proferiram essas palavras,
De fato, o seu coração estava enternecido com essas palavras? Quando você estava cantando a respeito do perdão dos seus pecados, pedindo ao Senhor que perdoasse você dos seus pecados e que Ele fizesse de você como um pequeno ungido, que propagasse o seu evangelho, que propagasse a sua vontade, para que você vivesse conforme a vontade do Rei. O que estava no seu coração era aquilo que as suas palavras estavam proferindo? Ou não? Ou será que foi por causa disso que o sábio Salomão disse que quando nós formos apresentar-nos à presença do Rei, que sejam poucas as nossas palavras? Por quê? Guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor, e que sejam poucas as tuas palavras, porque no céu está o Senhor e você na terra. O que o sábio Salomão está dizendo isso, irmãos? Que o muito falar dos nossos lábios acabam sendo um falar de muita hipocrisia, uma adoração seca, uma adoração sem realidade, uma adoração sem meditação, um culto sem reflexão, um ajuntamento sem pensar antes o que é aquele ajuntamento, um dia de domingo vivido na correria, sem antes fazer reflexão daquilo que irá fazer num culto à noite. E então, quando chega-se de forma apressada, começa a abrir os lábios, sem antes raciocinar que diante do Rei toda a terra deve calar-se e prostrar-se diante dele. Seus lábios, eles falam o que está em seu coração. Pense nisso. Quando for cantar, quando for falar, quando for dialogar, pense em tudo o que eu acabei de dizer. Lá em casa, eu não gosto muito de dizer essas coisas, mas eu aprendi a fazer algo interessante lá em casa. Há uns anos atrás, eu era extremamente desportista. Gostava de todo tipo de esporte e de assistir todo tipo de esporte. Não é que eu deixei de gostar, continuo gostando. E no domingo, era o dia predileto de assistir, não o meu time de futebol, que eu sei lá se eu torço para algum time, eu gosto de assistir. E principalmente torcer para o mais fraco, né? E preste atenção, mas eu comecei a perceber que os meus momentos de adoração na igreja estavam sendo secos, inclusive os momentos de minha esposa e de meus filhos. Porque nós não descansávamos, porque era uma correria sem tamanho. Porque simplesmente quando chegava no dia do culto ao Senhor, no domingo desta reunião, era o dia mais corrido que tinha na minha vida. E as coisas eram feitas de forma apressadas. E como se fosse de menos, às 4 horas da tarde, eu iria assistir o jogo de futebol. O jogo termina o primeiro tempo às 5 horas. E é então, meus irmãos, que entre uma coisa e outra, eu merendava e então iria assistir o segundo. E que hora termina o segundo tempo? 5:45. Às 5:30 eu estava aperreadíssimo. Um olho no jogo e um olho no botão da camisa. Torcendo, sentindo raiva ou alegria. Chegava na igreja com tudo aquilo na cabeça. Rapidamente a oração começava. E eu comecei a notar, Senhor, o quão raquítico está sendo o meu culto. O quão pobre está sendo o meu culto, Senhor. Que péssimo sacerdote eu estou sendo para a minha casa. Meu filho chegava no culto, uma das coisas que ele sentia era sono e dormia. Uma das primeiras coisas que eu comecei a fazer é
Você vai dormir à tarde do domingo, nem que você não queira, abaixo de peia. Hoje ele dorme. E hoje ele assiste o culto. Porque aquilo que nós falamos, quando estamos diante de Deus, antes de tudo deve ser pensado, irmãos. Porque o nosso louvor não deve ser produto de hipocrisia, como era a adoração deste homem. Não louve a Deus de forma hipócrita. E se você disser assim, se é assim, então não venham para o culto, mostre-se quem você é de fato. Porque ao saber disso, o que você tem que fazer é consertar. Ajeite sua casa, ajeite sua vida, ajeite o seu culto. Porque o rei está entre nós. E o rei é digno de toda a atenção, de toda a admiração, de toda a perspectiva. O rei é digno que os nossos olhos estejam atrelados a ele e tão somente a ele. O rei é digno de que os nossos corpos estejam descansados para levantarmos as mãos quando a nossa boca estiver dizendo, ao erguermos as mãos. Mas nós dizemos, ao erguermos as mãos. A boca fala do que a vontade não está querendo fazer. Hipocrisia. A hipocrisia é o abismo entre aquilo que se fala e aquilo que de fato sente vontade de se fazer. Herodes disse aos magos, vão, procurem aonde dele ele nasceu, para que eu vá adorar. Mas ele não queria isso. Você quer adorar a Deus? Você está aqui porque quer adorar a Deus. Você saiu de sua casa hoje, ciente de que queria adorar ao Senhor, ou porque é um mero religiosidade? Não tem o que fazer? Já aprendeu a fazer isso? Aos domingos à noite você vem? Cuidado com isso, meus filhos. Porque isso apresenta-se como figura de rei Herodes. Vamos continuar no texto, meus irmãos. Vamos ver de forma clara o que esse homem fez com o poder que estava em suas mãos. Este homem não é apenas alguém terrível. Esse homem não é apenas alguém que ficou perturbado ao saber da notícia do nascimento de Jesus. Esse homem não é alguém que mostrou-se curioso a respeito de Jesus. Este homem não é apenas alguém que age de forma hipócrita, dizendo que quer adorar ao Senhor Jesus, quando de fato não quer. Mas esse homem é alguém que tem capacidade de fazer aquilo que o seu coração quer. Veja, meus irmãos, no versículo 16 do capítulo 2, quando esse homem cai em si e sabe que os magos não vai trazer a informação para ele, olha o que ele faz. Versículo 16. Quando Herodes percebeu que havia sido enganado pelos magos. O que foi que aconteceu com os magos, irmãos? A Bíblia diz no versículo de número 11 e 12, que depois os magos foram advertidos em sonho para não voltarem a Herodes, para retornarem à sua terra por outro caminho. Os magos não trazem a informação para Herodes. Quando Herodes descobre isso, que havia sido enganado por esses magos, iludidos por esses magos, o que ele faz? Veja a reação dele. Ele fica furioso. Ele fica profundamente chateado. Essa, meus irmãos, é de fato a reação mais óbvia de um pecador que tem seus planos frustrados. Você já se debateu com um pecador que gosta de pecar, que ama o pecado, e de repente você chega para ele, aponta-lhe o pecado, como é que ele fica? É assim. Você é assim. A Bíblia diz que nós, quando repreendemos um sábio, o que acontece com o sábio? Ele se torna mais sábio ainda. Mas quando nós caímos na doideira de repreender um tolo, o que vem de lá é pancada.
O que vem de lá é ignorância. O justo, meu irmão, é conhecido como alguém que é repreendido. E depois da repreensão, ele ouve, atende à repreensão, aceita com bom grado e endireita os seus caminhos. Mas o ímpio é conhecido como alguém que, ao ouvir a repreensão, ele baba de ódio. Ele sente pavor daquilo, ele não gosta daquilo, porque aquilo mostra quem ele é. Vocês se lembram do que João vai dizer no capítulo 1? Que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais do que a luz. Por que os homens amaram mais as trevas do que a luz? Porque a luz ilumina as suas obras más. A luz identifica quem eles são. A luz revela o que está no coração deles, a essência da sua pecaminosidade. E o justo, quando é clareado pela luz, iluminado pela luz, sua reação é curvar-se diante de Cristo. Sua reação é semelhante à reação de Zaqueu. Quando Cristo tem a conversa com ele, ele diz: Senhor, eu me arrependo de tudo aquilo que eu fiz, Senhor. Senhor, hoje, se eu roubei alguém, eu resolvo retornar 4 vezes mais. E eu resolvo dar metade dos meus bens aos pobres. O justo, quando é iluminado pela verdade, meus irmãos, ele não faz outra coisa se curvar diante de Cristo, se curvar diante da verdade, porque dura coisa é ir contra a verdade. Mas o ímpio não. O ímpio é aterrorizado pela verdade, porque a verdade frustra-lhe os planos. Você já viu alguém que quer pecar e de repente alguém chega, mostra-lhe o pecado e ele fica com raiva disso? Isso é natural, até mesmo muitas vezes no nosso meio. E muitas vezes em conselhos que eu tenho com crente A, com crente B ou com crente X, que eu começo a identificar as falhas e os pecados e eu começo a revelar tudo isso. Uma das primeiras reações dessas pessoas é dizer: não, pastor, não é assim não. Não é bem assim. Eu não sou dessa forma. Não. E isso, meus irmãos, é simplesmente um caminho para a derrota. É um caminho para a desgraça. Porque o rei vai dizer posteriormente: compará-lo-ei aqueles que ouvem a minha palavra e não as pratica, como alguém que constrói a sua casa sobre a areia. Ele construiu sua casa sobre a areia, mas vieram os ventos, vieram a chuva, vieram os rios e bateram contra aquela casa, e grande foi a sua queda. Alguém que apenas ouve, mas não é alguém que se curva a Cristo, não é alguém que, ao ser clareado pela verdade do Evangelho, modifica o seu caminho e começa a seguir a verdade, mas apenas ouve. Deixa eu dizer uma coisa, já, sua casa vai cair. Vai não, pastor, vai. Se não aqui, um dia, diante do rei, grandes e pequenos irão se dobrar, e toda língua terá que dizer: Tu és o Rei, Tu és o Senhor, Tu és o Deus, para a glória de Teu Pai. Não espere se curvar no dia do grande juízo do trono branco. Curve-se hoje, prostre-se hoje, arrependa dos seus pecados hoje, siga o Rei hoje, aqui e agora. Para terminar, meus irmãos, nós podemos dizer que essa fúria que estava no coração de Herodes dá luz ao seu plano maléfico. E veja o que diz a parte B do versículo 16.
A e B. Quando Herodes percebeu que havia sido enganado pelos magos, ficou furioso e ordenou que matasse todos os meninos de 2 anos para baixo. Percebam, irmãos, vocês se lembram do primeiro ponto, quando eu apresentei para vocês quem era Herodes? Um homem terrível, que não media esforços para matar toda e qualquer pessoa que pudesse tomar-lhe o trono. Agora, diante de sua fúria, Herodes se manifesta. Herodes agora não age de forma hipócrita, mas Herodes manifesta a luz e as claras quem de fato ele é. Furioso como estava, Herodes toma uma decisão que dá para nós simplesmente algo que enternece o nosso coração. Para nós, essa decisão é uma decisão cruel, é uma decisão medonha. Herodes manda matar indiscriminadamente todas as crianças de 2 anos para baixo. A tradição diz que foi milhares de crianças, mas isso é uma mentira. Na verdade, Belém, da Judeia, era uma aldeia, e que os estudiosos dizem que nada mais, havia pouco mais de 15 a 20 crianças de 2 anos para baixo por essa época. Mesmo assim, ainda é algo terrível. É algo cruel, irmãos. Herodes estava decidido a não deixar que o rei verdadeiro escapasse de suas mãos. Herodes é cruel. Herodes é alguém que está disposto a não apenas agir hipocritamente, a não apenas pensar em matar o rei, mas Herodes é alguém que está disposto a gerar, a dar a luz a esse pensamento, a seguir adiante naquilo que ele intentou. E se for para matar todas as pessoas, eu mato para matar esse indivíduo. Você pode dizer, eu, pastor? Não. Pastor, se Jesus se apresentasse para mim, pastor, se eu estivesse no lugar de Herodes naquela época, eu agiria diferente, pastor. Agiria? Você agiria? Deixa eu lhe apresentar quem você é. Romanos capítulo 3. Romanos 3. Versículo 9. Que concluiremos então? Estamos em posição de vantagem? Não. Já demonstramos que tanto judeus quanto gentios estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem. Não há nenhum sequer. Como é as gargantas dessas pessoas? Suas gargantas são um túmulo aberto. Deixa eu vai para cá. Vocês não sabem o que é isso. Claro, a cultura ocidental não sabe o que é isso. Mas na cultura oriental, onde eles haviam os seus túmulos e habitualmente havia ladrões, de repente um indivíduo não é enterrado, mas era sepultado em um túmulo com joias, com ouros e assim por diante, e ladrões vinham, adulteravam o túmulo, abriam a porta do túmulo, roubavam os pertences do morto e o túmulo ficava aberto. E toda aquela podridão que havia dentro do túmulo, ela exalava para fora. Tudo aquilo que estava lá dentro exalava-se para fora. Paulo está dizendo, meus queridos irmãos, que eu e que você, na situação de queda, mortos em delitos e em pecados, nem eu e nem você procuramos fazer o bem. Sua boca e a minha boca, segundo o texto
texto sagrado é semelhante a um túmulo aberto. Sai coisa boa? Só sai o que não presta. Só sai o que fede. Continue o texto. Com suas línguas enganam. Venenos de serpente está em seus lábios. O que o veneno de serpente faz? Mata. Suas bocas estão cheias de maldição e amargura. Seus pés são ágeis para derramar sangue. Ruína e desgraças marcam os seus caminhos. Eles não conhecem o caminho da paz. E aos seus olhos é inútil temer Essa é a sua situação antes de ser alcançado pelo Espírito Santo. Essa é a situação de todos aqueles que estão no mundo. Essa é a situação deles. Nem eu e nem você éramos diferentes de Herodes. Eu e você éramos tão hipócritas como Herodes. Camuflávamos muito bem uma certa religiosidade. E quando alguém falava dos nossos pecados e que existia alguém que poderia requerer esses pecados e essa dívida, nós não amansava essas pessoas. Nós ficávamos perturbados com tudo isso. Essa era a sua realidade. Essa era a minha realidade. Mas graças a Deus, irmãos, graças ao bondoso Deus, que Ele enviou o seu único filho para morrer por tantos Herodes que éramos nós, para morrer por nós que antes estávamos nesta situação, que aos nossos olhos era inútil temer a Deus. Fazer o que bem queríamos era o nosso destino e era a nossa própria vontade. Mas graças a Deus que um dia, aprove a Ele se revelar para nós, pobres e miseráveis pecadores. Se cumprindo então profecias que diziam simplesmente assim: tirarei de vós o coração de pedra e colocarei em vós um coração de carne, um coração que esteja inclinado a me obedecer, e escreverei em seus corações a minha lei. Sabe por que você vem adorar ao rei? Não era porque você era bonzinho. É porque o Espírito Santo transformou seu coração. É porque o Espírito Santo lhe impactou com a verdade das Escrituras, ao ponto de lhe curvar, de lhe dobrar aos pés da cruz. E ao transformar o seu coração, hoje, não há nada melhor e mais precioso para mim e para você do que adorar a Ele, do que se curvar diante dele com toda a nossa força. Hoje, diferente de Herodes, somos semelhantes aos reis, aos magos. Diferente de Herodes, somos semelhantes a verdadeiros adoradores, que chegamos para ele e simplesmente separamos para o nosso Deus aquilo que é mais precioso para a nossa vida. E como diz Romanos capítulo 12, portanto, meus irmãos, e vamos ler esse texto, meus queridos, para a gente terminar. Romanos capítulo 12. Romanos 12. Portanto, irmãos, rogo-lhes, veja essa expressão de Paulo, depois de fazer uma abordagem nas doutrinas essenciais da fé, depois de falar de justificação pela fé, depois de falar da depravação total, depois de falar de muitas bênçãos de Deus para as nossas vidas, Paulo vai dizer: portanto, irmãos, rogo-lhes, imploro-os, pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus.
já que vocês foram transformados, já que vocês sabem que antes vocês estavam mortos nos vossos delitos e pecados, que a semelhança de Herodes, vocês eram capazes de matar o rei, mas agora não, o Espírito transformou o coração de vocês, agora os olhos de vocês foram abertos para enxergar de fato o rei que está diante de vocês. Rogo-os que vocês se apresentem como um sacrifício vivo, como um sacrifício santo e agradável a Deus, porque este é o vosso culto racional. Você veio cultuar a Deus hoje, apresentando-se a Ele como um sacrifício vivo, como um sacrifício santo, como um sacrifício agradável a Ele? Pois se isso foi o que você veio fazer, esse é o seu culto. Não palavras doces, que não condizem com o coração que está distante de Deus. O fim daqueles que perseguem o rei é morrerem. A Bíblia vai dizer em versículos posteriores que Herodes morreu. Os inimigos de Cristo morrem. Eles se levantam e caem. É como diz o Salmo 2. Senhor, muitos são aqueles que têm se levantado contra o teu ungido. Muitos são aqueles que dizem, sacudamos de nós o seu jugo e façamos o que bem nós queremos. Matemos o ungido do Senhor. E o Salmo 2 diz, mas Deus do céu, ri-se dele, porque eles não sabem o caminho que estão trilhando. Os inimigos de Cristo têm o seu dia, têm a sua hora. Eles se levantam, mas eles caem. Eles viram pó e eles caem no esquecimento. Entretanto, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, permanece vivo hoje e para todo sempre. Herodes se levantou, perseguiu o rei e morreu. Jesus nasceu, morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia. E hoje está sentado à destra de Deus nas alturas, esperando que todos os inimigos dele sejam colocados debaixo dos seus pés, para que então ele retorne para nós, para que então um dia desfrutemos, pois a sua promessa é, nunca mais beberei do fruto da videira, até aquele dia em que beberei com vocês no reino de meu Pai. A você que é adorador, seu rei não está esquecido, seu rei não está morto, seu rei está sentado no trono, governando sua vida, prometendo a você que está com você todos os dias até a consumação dos séculos. Adore a Ele de forma viva, santa e agradável. Curve sua cabeça. Nosso Rei Jesus, muito obrigado, porque antes éramos Herodes, mas agora somos adoradores. Muito obrigado, porque antes estávamos mortos, mas agora estamos vivos. Muito obrigado, porque antes estávamos nas trevas, mas agora estamos na luz. Porque antes estávamos no império do diabo, mas agora estamos no império do Filho do seu amor. Oh Deus, nada isso é mérito nosso, tudo isso é mérito seu. Muito obrigado, Senhor, por toda essa exposição. Faz com que o nosso coração seja cada vez mais enternecido por essa realidade. O Senhor é nosso Rei e a Ti nós servimos para todos sempre. Amém.